Olá, eu sou Aline Casagrande Tonello, acadêmica do curso de Letras, Português e Literatura da Uniaselv, e neste momento irei realizar a socialização do seminário do módulo 7. A tutora é a Josélia Baldez, acadêmicas Aline Casagrande Tonello, Mailing Marques Elias e Vanessa da Silva Vieira. Aqui passamos pela missão, visão e valores da Uniaselv. O tema principal do seminário é a literatura africana e o título do trabalho, a literatura africana em contexto escolar. Em resumo, então, este estudo objetivou analisar quais contribuições a literatura africana oferece à prática educativa quando inserida no currículo escolar, estabelecendo relação com a construção de conhecimento contextualizado e representativo. A literatura africana, em contexto de sala de aula, configura uma excelente oportunidade de construção de conhecimento engajado com a pluralidade de identidades culturais que compõem o ambiente escolar, oferecendo a oportunidade de conhecimento por parte dos discentes de textos literários que são essenciais para a formação de cidadãos que contribuam para a construção de um mundo melhor para todos, pois sabem reconhecer e valorizar a diversidade cultural e literária existente. As palavras-chave são literatura africana, currículo escolar e identidades culturais. Então, na introdução, trazemos que a seguinte pesquisa tem a intenção de avaliar quais contribuições a literatura africana oferece à prática educativa quando inserida no currículo escolar, estabelecendo relação com a construção de um conhecimento contextualizado e pautado na realidade dos alunos e da sociedade em que estão inseridos. Além da construção de conhecimento e sentimento de pertencimento que esse gênero textual propicia a alguns alunos, também a construção de significados através do aprendizado de outras vertentes da literatura que não somente aquelas impostas geralmente pelos livros didáticos. Buscou-se também refletir acerca da questão da ampliação do universo cultural, que a inserção desses textos literários de autores dos países como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe trazem e contribuem para o reconhecimento da literatura africana frente à brasileira. A antiga configuração dos currículos escolares, que geralmente trazem os períodos e escolas literárias brasileiras, não abrem espaço para a literatura africana, para sua inclusão e reconhecimento, o que não contribui com a inserção da diversidade cultural que existe no Brasil, resultando muitas vezes em diversos tipos de preconceito, onde geralmente os mais privilegiados financeiramente querem impor a sua cultura e costumes como padrão, discriminando outras identidades. Para a fundamentação teórica, trouxemos 3 citações de autores diferentes. Para Soares, a literatura africana tem colocado em evidência o desafio de tentar superar as versões colonizadas da história e ir ao encontro de outras narrativas. Nesse contexto, a literatura parece ser o caminho mais imediato em que estruturas de sentimentos diversas se entrecruzam em diferentes registros históricos, culturais, afetivos. A literatura africana contemporânea abre possibilidades para a elaboração de um novo olhar sobre a diversidade africana em resposta às narrativas oficiais. Já para Souza, ao propor a leitura, a análise e a interpretação de textos das literaturas africanas, deve-se priorizar o estudo da história e da cultura africana, não apenas para atender à Lei 10.693 de 2003, mas principalmente por reconhecer as relações sociohistóricas, linguísticas e culturais entre o Brasil e o povo africano. Hoffmann e Breuning afirmam que a literatura permite pensar sobre o mundo na medida em que o distanciamento previsto entre a representação literária e as nossas representações do mundo, o real, possibilita apreciar, conhecer e questionar nossas representações. Então, na metodologia, foi realizada pesquisa embasada em referencial teórico, através do estudo bibliográfico realizado em acervo literário, revistas, artigos, sites e biblioteca virtual.
Buscou-se compreender novas possibilidades que agregassem valor a esse tema tão importante que é a literatura africana no contexto escolar, estabelecendo relação com a construção do conhecimento contextualizado e representativo. Além da pesquisa bibliográfica, foi realizada a aplicação de um questionário sobre o tema da pesquisa para uma professora de ensino médio que leciona língua portuguesa e literatura brasileira. Mediante análise de suas respostas, foram obtidos exemplos de situações reais encontradas em sala de aula, o que foi muito relevante para a reflexão sobre o estudo e a relação com a aplicação deste na prática diária do professor. Resultados e discussões. Ao analisar, durante a realização desta pesquisa, qual o papel da literatura africana no contexto escolar e como este tema aparece nos livros didáticos da educação básica brasileira, pôde-se perceber a grande relevância deste no que diz respeito à contribuição para uma prática docente voltada à construção de um conhecimento contextualizado e representativo para um povo que tem em suas origens muito da cultura africana. A literatura africana, além de possuir uma beleza singular, possibilita ao docente entrar em discussões e reflexões acerca do que está implícito nos textos, nas suas entrelinhas, além de contribuir com o abandono do preconceito, especialmente de autores africanos. Ela nos permite também explorar assuntos diversos, agregando ao saber dos alunos a conscientização e contextualizando as diversas literaturas existentes. Cabe ao docente levar os textos literários africanos para a sala de aula, porém, não apenas de modo a realizar uma leitura descontextualizada e posteriores exercícios, mas sim apresentar possibilidades de construção de conhecimentos, habilidades cognitivas, sociais, políticas, históricas oferecidas pela literatura africana. Contudo, concluímos que a inserção da literatura africana nos currículos escolares contribui grandemente com o desencadeamento de uma personalidade consciente e crítica nos alunos, oferecendo a oportunidade de conhecerem textos literários que são essenciais para a formação de cidadãos que contribuam para a construção de um mundo melhor para todos, pois sabem reconhecer e valorizar a diversidade cultural e literária existente. As possibilidades de reflexões que essa literatura apresenta são inúmeras. As habilidades cognitivas, sociais, políticas e históricas oferecidas por ela são igualmente grandiosas. Fica a cargo da mediação do professor de língua portuguesa e literatura brasileira fazer com que essas possibilidades sejam exploradas ao máximo, trazendo todos os benefícios que a prática da leitura, da literatura africana é capaz de oferecer. Dessa forma, se torna muito importante a formação de um profissional da educação, principalmente de letras, que possa contribuir com a formação de jovens capazes de desenvolverem essa personalidade crítica, reflexiva, inclusiva, representativa, criativa e atuante em sociedade. A contribuição, através do desenvolvimento de pesquisas como esta presente, é enorme para o acadêmico de letras, por despertar no futuro profissional da educação esse olhar sensível à formação de jovens que serão o futuro da nossa nação. Então, aqui as referências bibliográficas utilizadas para a construção do trabalho. E finalizando a apresentação. Então, obrigada e até a próxima.